Olá, boa tarde. Estamos de volta. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Essa aqui é a série de sabatinas promovida pelo UOL e pelo jornal Folha de São Paulo nas eleições de 2026. Nossa missão aqui é te ajudar a escolher quem você quer no comando do seu estado, quem você quer nos próximos 4 anos comandando o seu estado. Hoje a gente vai falar mais uma vez sobre o estado do Paraná. Com quase 12 milhões de habitantes, o Paraná enfrenta desafios nas áreas da saúde, segurança pública, custo de vida e infraestrutura, segundo as pesquisas mais recentes. O nosso entrevistado de hoje é o candidato Requião Filho. Ele tem 46 anos, está no 3º mandato como deputado estadual pelo estado do Paraná. Em quase 12 anos de legislativo, foi um dos principais nomes da oposição aos governos de Beto Richa e também de Ratinho Júnior. Concorreu a prefeito de Curitiba pelo MDB em 2016, acabou em 5º lugar com 5,6% dos votos. Na última eleição para a Assembleia Legislativa em 2022, disputou filiado ao PT e foi eleito com 85.600 votos. Requião Filho migrou para o PDT no ano passado e agora tenta o governo do estado do Paraná. O candidato a vice é o deputado estadual Michele Caputo, do Solidariedade. A pesquisa Genial Quest, divulgada recentemente, mostra a dificuldade dele aí nas intenções de voto. Quem lidera a pesquisa é Sérgio Moro, com 39%, seguido por Requião Filho, com 18%, isso no primeiro turno. Numa simulação de segundo turno, ele tem 29% contra 48% de Sérgio Moro. No entanto, o índice de rejeição mais alto na pesquisa, Requião tem 47% de rejeição e Sérgio Moro 34%. Comigo nessa entrevista, hoje aqui nós temos o repórter do jornal Folha de São Paulo, Bruno Ribeiro, e também Leonardo Sakamoto. Olá, Bruno, boa tarde. Boa tarde, Fabiola, boa tarde, Sakamoto, boa tarde, candidato, e boa tarde a quem está ouvindo a gente. Boa tarde, Sakamoto. Boa tarde, Fabiola. Boa tarde, Bruno. Seja bem-vindo, candidato. E já damos as boas-vindas ao candidato Requião Filho conosco a partir de agora. Olá, candidato. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Que bom estar podendo conversar com vocês aqui sobre o meu estado. Vamos lá, a partir de agora o cronômetro começa a seguir, são 50 minutos de entrevista, a gente termina essa entrevista com um pinga-fogo, que é bem interessante, aí nos minutinhos finais, e depois desses 50 minutos o senhor vai ter mais 2 minutos para as suas considerações. Agora, disparando o cronômetro para a nossa primeira pergunta. Eu queria começar falando sobre o conservadorismo que existe no estado do Paraná, né? O senhor tem aí esse índice de rejeição muito alto, 47%, justamente porque o senhor é oposição ao atual governo, que está muito bem avaliado, além disso com alianças ligadas à esquerda. E a gente sabe que o eleitorado do Paraná, ele vem demonstrando, né, que é um eleitorado, o eleitor é um eleitor mais conservador. Queria saber como é que o senhor pretende driblar isso, né? Vencer esse conservadorismo. O senhor se considera um homem mais à esquerda? Como é que lida com o eleitor mais à direita, candidato? Da mesma forma que lidamos com o Paraná quando elegemos Requião 3 vezes governador e 2 vezes senador e prefeito da capital. Com proposta, com trabalho, com a conversa com todos os paranaenses. Hoje no Paraná nós temos um governo que conversa apenas com grande parte da elite, com a pequena parte da elite. E nós conversamos com todo o Paraná, do chão de fábrica ao industrial, do professor ao policial, do enfermeiro, do técnico de enfermagem ao dono do hospital. A ideia nossa é conversar com o paranaense e mostrar que nós temos propostas e programas que vão fazer daquela propaganda que temos hoje a realidade de cada um dos paranaenses. Porque hoje esse Paraná de conto de fadas só existe na propaganda. Propaganda, candidato, mas a questão é o índice de aprovação do Ratinho Júnior, que é altíssimo, né? Quer dizer, o eleitor está satisfeito com o governo atual ou não? Fabiola, se você olhar o índice de aprovação do governador, o regular passa a ser positivo. E quando você pergunta para a população do Paraná, lá atrás, o índice de aprovação do Requião era de mais de 80% também. Só que nós tínhamos ótimo e bom. O Ratinho trabalha em cima do regular. E quando a pergunta muda para o paranaense é: você está satisfeito com a venda da Copel, que aumentou a sua tarifa de energia?
A resposta é não, não estou satisfeito. Você está satisfeito com os novos rumos da Sanepar, a empresa de saneamento do Paraná, que hoje aumentou a tarifa de água e diminuiu o atendimento, a qualidade desse atendimento? Você está satisfeito? Não. Quando você pergunta para o policial do Paraná, você está satisfeito em trabalhar 60 horas por semana com o seu salário defasado e a sua carreira achatada? A resposta também é não. Quando perguntamos aos alunos e aos pais de alunos e aos professores, você está satisfeito com o primeiro lugar do IDEB do Paraná? Está satisfeito com a nossa educação? A resposta é não. Os alunos não aprendem. Essa realidade não se reflete no Enem. Nós estamos aprovando alunos sem capacidade de passar de ano. Então, essa aprovação do Ratinho se reflete nos números do seu candidato, que até agora há pouco, quando tínhamos 4 candidatos disputando, era sempre o 4º lugar. E quando retiramos Rafael Greca, que hoje é vice de Sandro Alex, eu não fico em 18%, eu vou para mais de 24% na pesquisa. Então, essa avaliação do Ratinho é uma propaganda muito bem feita, uma dificuldade que temos com a imprensa paranaense de emplacar as denúncias, e são várias as denúncias que fizemos de corrupção nesse atual governo e de erros e descaminhos, e uma propaganda muito bem feita, muito bem azeitada, porque o que o Ratinho tem de bom mesmo aqui no Paraná é a sua equipe de comunicação. Deputado, bom dia, boa tarde novamente. Deputado, Boa tarde. a gente viu a saída do presidente do seu partido, Carlos Lupe, do Ministério da Previdência, em meio ao escândalo dos aposentados do INSS. E o senador Everton Rocha, do PDT do Maranhão, tem sido um dos principais investigados neste escândalo. E eu queria a posição do senhor com relação ao seu partido, nesse caso, nesse escândalo dos desvios do INSS, e questionar se esse envolvimento dessas figuras, né, envolvimento do nome do seu partido, acaba atrapalhando a sua candidatura. Meu querido Sakamoto, você deve estar me confundindo com o Jair Messias Bolsonaro, que disse que ia trocar o delegado, o superintendente, o agente e o ministro para proteger o seu filho. A gente não passa pano para ninguém aqui. Inclusive, o escândalo do INSS começa no governo Bolsonaro, quando eles mudam as regras e abrem essa brecha para que esse desconto feito em folha fosse feito diretamente por essas empresas. E você sabe quem era o ministro da Justiça, Sakamoto, quando isso aconteceu e que foi avisado do escândalo e que nada fez, se calou? Foi Sérgio Moro. Agora, neste governo, nós abrimos a investigação e não passamos pano para ninguém. Serão investigados e, se comprovado qualquer fraude com dinheiro público, você pode ter certeza que a gente vai, junto com vocês, pedir a cadeia de quem botou a mão no dinheiro dos aposentados. O problema é que esta fraude começou no governo Jair Messias Bolsonaro. O seu ministro da Justiça, Sérgio Moro, meu concorrente aqui no Paraná, sabia e nada fez. E nós, quando assumimos o governo com essa aliança que temos hoje, abrimos a investigação e fomos para cima. Que sejam todos investigados, mas que a investigação seja séria. Não um conluio entre juiz e Ministério Público para palanque político. Então, aqui no Paraná, você pode ter certeza que corrupção a gente não tolera, mas a gente leva muito a sério o trabalho do Ministério Público, do Judiciário e da Polícia. Deputado, desculpe até reforçar a pergunta, eu entendi o ponto do senhor, inclusive do início da investigação, que não começa esse governo, começa em governo anterior, o senhor falou de outros envolvidos, isso está bem claro. É que eu estava perguntando especialmente e especificamente a respeito de partido político, porque na política a política é feita a partir de partidos e não necessariamente de indivíduos, né? E é por isso que eu perguntei também se essa segunda parte da pergunta, se na sua avaliação, o eleitor questiona o fato de o senhor ser do mesmo partido político que essas pessoas envolvidas. Eu acho que uma pequena parte do eleitorado pode até questionar, mas essa mesma parte do eleitorado também questiona Sérgio Moro envolvido com Valdemar Costa Neto, com o Flávio, com os escândalos de rachadinha, com aquela galera do Centrão que está envolvida nisso tudo. Eu pretendo fazer a política aqui no Paraná com problemas do Paraná e propostas para o estado do Paraná. O PDT aqui no Paraná é um PDT brisolista, é um PDT de Getúlio, de Jango, é um PDT que se orgulha de sua história. E dessa história eu faço parte hoje. Então, não tenho preocupação nenhuma com as investigações, porque no Brasil hoje, Sakamoto, infelizmente, e digo isso com dor no coração,
não tem um partido que não tenha um escândalo de corrupção. Isso a gente precisa mudar com mais transparência, com melhores escolhas, com mais debate e com a população participando mais da política. E é lógico que com as investigações sendo feitas de maneira séria, porque a gente não quer outro caso do Cancellier no Brasil, onde acabaram com a vida de uma pessoa que chegou a se suicidar por causa de falsas denúncias. Então, eu acho que isso tem que ser tratado com muita seriedade e muito cuidado. Mas o nosso PDT aqui é ficha limpa. Candidato, até o ano passado o senhor era afiliado ao PT e quando o senhor mudou de partido, o senhor fez uma série de críticas, inclusive ao presidente Lula. O senhor disse que ele tinha lavado as mãos para o Paraná, salvo engano, com relação às privatizações que aconteceram lá no Estado. Eu gostaria de saber que crítica que o senhor mantém ao presidente Lula que o senhor fez naquela época. Eu, como você pode ver, eu não escondo a minha opinião, eu não me escondo atrás de números, eu sou muito transparente. As críticas que eu fiz ao PT, Bruno, são as mesmas críticas que eu faço hoje. Eu sou contra a privatização. A privatização da Copel aconteceu aqui no Paraná e aumentou e muito o custo do Paraná. O governador Ratinho decidiu vender a Copel. O BNDES e o governo federal se calaram e permitiram que isso acontecesse. E nós temos aqui no Paraná aumentos na conta de luz da população em 20%, da indústria em 50%, isso prejudica a nossa economia. Eu esperava, sim, uma posição mais firme do governo federal, que nós ajudamos a eleger, para defender os interesses aqui do Paraná e da nossa população. Fiz também críticas à implantação do pedágio, que foi um projeto absurdo, implantado aqui no Paraná, a pedido do governador Ratinho. O pedágio mais caro do mundo, um pedágio que foi motivo de escândalo aqui no Paraná, uma luta contra esse pedágio por mais de 2 décadas. Ele se encerra e Ratinho, junto com Jair Messias Bolsonaro, com seu candidato Sandro Alex, reescreve um contrato leonino para a nossa economia, para o nosso povo, e a pedido do governo estadual, o governo federal implanta esse pedágio aqui no nosso estado, que já é mais caro hoje do que era ontem, aumentando o custo do Paraná mais uma vez, aumentando a logística, né, inaugurando obras que não terão um fim. Então, infelizmente, essas críticas eu ainda mantenho. Mas eu sou hoje candidato pelo PDT e tenho o apoio do PT, não por causa das nossas divergências, mas porque concordamos no que é mais essencial, que o governo existe para atender e cuidar de pessoas. O governo existe para que a mãe que precise de um hospital público tenha atendimento, da UPA à alta complexidade, do posto de saúde à alta complexidade. O governo existe para que uma criança que não tem dinheiro para pagar uma escola particular tenha ensino público gratuito de qualidade, podendo ter uma creche, ensino médio e faculdade, doutorado, pós-doc. Tudo isso através de ensino público gratuito de qualidade, pensando no futuro e no desenvolvimento dessa criança e do nosso país. Política existe para que a gente tenha segurança pública. Então eu tenho mais convergências do que divergências. E quando tenho divergências, Bruno, eu faço elas de forma aberta. Eu não escondo, eu não negocio, eu não me rendo e não me vendo. Você pode ter certeza disso. E que espaço que o PT vai ter no seu eventual governo? Você chegou a negociar que áreas que vão ficar com ele? Se o partido vai participar do financiamento da sua campanha? Bruno, mais uma vez, você deve estar me confundindo com algum outro candidato. Eu não negocio área, não negocio participação, muito menos fundo de campanha. O PT está conosco porque acreditou que o nosso programa de governo é o melhor possível nesse momento. E eu estou com o PT e darei palanque ao Lula aqui, porque eu acho que Flávio Bolsonaro é abjeto. É uma insegurança jurídica, uma instabilidade política para o nosso país, que uma democracia tão jovem como a brasileira não merece. Então aqui nós fazemos alianças programáticas. Estamos juntos porque queremos retomar programas no Paraná, como o Leite das Crianças, que hoje pode e deve ser ampliado, cuidando da presença das crianças na escola, da nutrição infantil e defendendo a nossa bacia leiteira. Temos que retomar programas e ampliar programas, inclusive do governo federal, como o Seguro Safra, como o Pronaf, como o Plano Safra, investir em linhas de crédito de acesso para a agricultura paranaense, reconhecendo da agricultura familiar até as nossas cooperativas. Então, a ideia aqui não é negociar tempo de televisão, não é negociar cargo, é trabalhar em cima de programas e ideias. Fazemos isso de forma muito clara. E quando o PT veio conversar conosco sobre esse apoio que a federação queria nos dar, nós apresentamos o nosso programa de governo para eles. Eles leram, concordaram, assentiram e assim nós caminhamos juntos.
Candidato, o senhor, diante das críticas que o senhor já fez em relação ao Lula, o senhor se sente de alguma maneira constrangido de subir no palanque dele, pedir votos a ele para o eleitor do Paraná? Eu me sentiria constrangido se eu não tivesse feito as críticas. Eu teria vergonha do meu eleitor se eu tivesse me calado para agradar. Esse não é o jeito que eu acredito, o jeito certo de fazer política. Figuras públicas têm que ter opinião, têm que falar o que pensa e fazer o que fala. Isso é algo que falta muito na política hoje do Brasil, onde as pessoas mudam de lado, deixam de ser candidatas por oportunidades pessoais ou acordos partidários. Não é assim que nós fazemos. Então, tendo em comparação Flávio Bolsonaro, o vice que escolheram, a composição que fizeram, o centrão, eu não tenho problema nenhum em pedir votos para o Lula aqui no Paraná, porque eu teria vergonha mesmo, de estar com o Flávio. Ou pior, como alguns candidatos aqui do Paraná, que são do partido do Caiado e nem lembram que o Caiado existe. Isso é ter vergonha. Então, eu não faço essa política pragmática. Nós temos lado e o nosso lado sempre é muito claro. Candidato, o senhor já fez críticas, né, apontando que havia, não sei se nem se foi exatamente o termo que o senhor usou, uma suruba de poderes no Paraná, acusando a falta de separação institucional, né? Como é que o senhor pretende governar e aprovar projetos tendo atacado tão contundentemente assim outros poderes? Como é que o senhor acha que é possível navegar nisso? Sakamoto, na hora do almoço a gente não usa suruba, a gente usa conurbação. Para entrevistas a partir das 9 horas a gente chama de suruba entre os poderes, o que acontece aqui no Paraná, entre TJ, Assembleia Legislativa, Governo do Estado e Ministério Público. Nomeações cruzadas, né, favores e uma falta de discussão muito grande. Mas isso acontece também em Brasília, a nível federal, e acontece também em nível municipal. A separação dos poderes hoje, ela deixou de ser um fiscalizando o outro e passou a ser poderes se ajudando. No Paraná, aqui hoje, nós temos mais comissionados que promotores dentro do Ministério Público. Nós precisamos de concurso público no MP, nós precisamos de concurso público no Judiciário, nós precisamos de concurso público dentro do Executivo, para que esses poderes tenham a independência necessária para estabelecer essa balança de fiscalização entre os poderes. E digo entre os 3 poderes e o Ministério Público, que se acha um 4º poder, mas é, na verdade, um acessório disso tudo. Então, você pergunta como você vai trabalhar com esses poderes? Com transparência, conversa, diálogo franco e reto. O que for legal será feito, o que não for legal não será feito. E junto à Assembleia Legislativa, vamos apresentar os projetos. E quero, então, trazer a imprensa e a sociedade civil organizada do Paraná para acompanhar esses projetos. Vamos explicar o porquê do projeto, qual é o objetivo, como ele foi criado, por que ele foi feito. E então apresentamos a Assembleia Legislativa. Se ele for bom, ele será aprovado. Se ele for ruim, ele será negado. Agora, eu não tenho problema nenhum da Assembleia Legislativa, com 54 deputados aqui no Paraná, trazer emendas, debater o projeto, fazer audiências públicas, passar pelas comissões temáticas, chamar áreas especializadas para discutir melhor esse projeto, algo que não acontece hoje. Os projetos do governo vêm todos em regime de urgência, para não ter tempo de serem debatidos nem na Assembleia, nem pela imprensa, muito menos pela sociedade civil organizada. Então a gente vai tratar a política com a seriedade que ela merece. Os projetos serão aprovados pela sua eficiência e eficácia e pelo bem que pode trazer à população do Paraná. Não porque eu dei carona para um deputado no helicóptero, não porque eu empreguei a esposa de um juiz no governo estadual, as coisas acontecerão porque elas têm que acontecer, porque melhorarão a vida das pessoas. Esse papo de governabilidade, a gente tem que entender as negociatas, isso é desculpa para a corrupção moral dentro da política, e essa corrupção moral leva, na sequência, a corrupção que a gente tanto abomina. Emendas PIX, emendas fantasmas, emendas ocultas, negócios de bancada, isso a gente não aceitará aqui no Paraná, num governo do PDT. Candidato, o senhor citou agora as emendas. Tem um projeto que entrou em discussão recentemente na Assembleia aí do Paraná, que é das emendas impositivas, né? E, salvo engano, o senhor é um dos signatários aí da PEC, né? O senhor defendeu que o Estado também tem emenda impositiva, a exemplo de vários estados que tem. À luz de todos os problemas que esse tipo de emenda tem trazido no país inteiro,
Eu queria saber por que o senhor defende esse instrumento especificamente e por que o senhor acha importante ampliar ele. Veja, Bruno, se você for pegar ao pé da letra, emenda de parlamentar ao orçamento, ela é inconstitucional. Nós, parlamentares, não podemos e não devemos gerar despesas. Uma vez que isso acontece no Congresso Nacional e acontece de toda maneira dentro dos estados, e aqui no Paraná os deputados têm uma pseudo-emenda, ela sendo impositiva, ela impede que o governo sequestre os deputados. Como aconteceu aqui agora. A base do governo era muito ampla. E tinham lá deputados que tinham suas emendas. Quando o Moro se coloca como candidato e parte da base do governador Ratinho vai para apoiar o Moro, as suas pseudo-emendas, todas foram bloqueadas, como uma maneira de punição ou de compra de apoio. Entende isso? Então, se ela é impositiva, não há esse sequestro dos nossos parlamentares. Eles terão as emendas sim ou não. E veja, essas emendas impositivas evitam, por exemplo, casos como tivemos do mensalão. Ou nós acabamos com as emendas, encerramos esse assunto no Brasil, que seria o ideal, ou se emendas existirem, elas devem sim ser no número mínimo do orçamento, porque o governo não ganha nada com essa pulverização de orçamentos para pequenas emendas, mas elas deixam de ser um mecanismo de compra do Congresso e dos parlamentos. Elas sendo impositivas, oposição e situação terão os mesmos benefícios de forma igualitária, trazendo então uma equidade a esse discurso e a esse debate dentro das assembleias, não sendo utilizadas para a compra de apoio, o que é imoral, na minha opinião, ilegal e abjeto. Candidato, o senhor promete retomar o controle da Companhia Paranaense de Energia, da Copel, que foi privatizada. E aí eu queria que o senhor me contasse qual que é o seu plano para isso, porque como fazer isso do ponto de vista jurídico e financeiro, recomprando de volta as ações de uma empresa que está pulverizada já, né, com vários proprietários, e isso sem quebrar o caixa estadual? Sakamoto, quem faz promessa é devoto para santo. Nós temos um programa de retomar o controle da Copel, que é e sempre foi uma empresa mista, ela nunca foi 100% estatal, e nós queremos retomar esse controle por 3 meios possíveis. Sim, nós temos que mudar uma lei que permita a recompra dessas ações, e veja, a Copel foi vendida e o Estado recebeu perto de 3 bilhões. Desde que ela foi vendida, ela já entregou para os acionistas e deixou de investir no Estado e no Paraná mais de 6 bilhões de reais. Mais do que o dobro do que o Estado recebeu foi distribuído para acionistas. A Copel, que tinha um investimento mínimo de 25%, uma distribuição mínima de 25% para acionistas e o resto era investido no Estado, hoje inverteu essa lógica. Ela distribui 75% do seu lucro para acionistas e deixa de investir no Estado. Então nós podemos tentar a recompra das ações, nós podemos tentar via judicial. O que não me agrada, não agrada a você, não agrada ao brasileiro, porque o judiciário ele é lento e gera uma instabilidade jurídica, mas nós podemos rever a venda da Copel dentro do interesse público e tem ainda a situação mais provável, que é a Polícia Federal e o Ministério Público fazendo o seu trabalho e explicando para nós o que aconteceu com a venda da Copel, onde estão envolvidos BTG, Tanuri, Vorcaro e Banco Master. Então, aí indícios de corrupção, de favorecimento e de direcionamento da venda dessas ações da Copel. E que se restar comprovado, nós podemos anular essa venda e retomar essas ações. Mas mais importante do que as ações, Sakamoto, é o comando e a decisão dos rumos que a Copel tem que tomar. Ela é uma concessão pública que serve não para dar lucro para acionistas estrangeiros, mas para investir no estado do Paraná. Energia barata é bom para o agro, energia barata é bom para a indústria, energia barata é bom para empresas. E com a reforma tributária que será implementada até 2033, energia barata, custo de logística, água barata, a posição geográfica do Paraná podem tornar o Paraná um dos estados mais competitivos do Brasil. O senhor falou aí das denúncias, né, que isso pode inclusive cair no colo da Polícia Federal e desfazer de repente essa venda. O senhor tem provas em relação a isso? Nós temos prova, fizemos denúncias e encaminhamos para o Ministério Público Federal. Está na mão deles agora esse direcionamento envolvendo o BTG, envolvendo a avaliação de ativos da Copel, envolvendo
pessoas que estavam dentro da Copel e foram depois para fora da Copel para participar da compra. Então, tudo isso já está na mão do Ministério Público sendo investigado. Infelizmente, já tem tempo e está meio que sob sigilo lá dentro do Ministério Público, porque aqui no Paraná a gente tem uma dificuldade enorme com o MP na questão de transparência das investigações e das denúncias feitas. Se tiver que recomprar, qual vai ser o custo disso? Há alguma possibilidade de aumentar o ICMS das pessoas para que o governo faça essa recompra? Fabiola, aumentar imposto está bem longe das nossas propostas aqui. Inclusive, eu tenho uma proposta de ICMS zero para pequenas e microempresas, trocando imposto por emprego. Nós temos no Paraná uma isenção fiscal que hoje pega 25% do orçamento do Estado. São 25 bilhões de reais que o Estado abre mão. E são para poucas empresas e empresas que retornam muito pouco ao Paraná. A gente pode fazer muito revendo essas isenções, deixando só as isenções que são necessárias e que retornam, que dão esse retorno social, esse lucro social para o Estado. E com esse dinheiro economizado desses absurdos que foram, na verdade, favores para amigos do rei, a gente tem dinheiro em caixa para recomprar a Copel. Um dos maiores acionistas da Copel é o BNDES. A gente pode conversar com o governo federal numa parceria de retomar os rumos da Copel e direcionar a Copel novamente para ser uma empresa competitiva. A Copel era a empresa número 1 em qualidade, a número 1 em aprovação popular. Hoje, a Copel está lá atrás no ranking, abaixo do 20º alguma coisa. Uma empresa que tinha aprovação de quase 100% do Paraná, hoje tem 86% de desaprovação no nosso estado. Então, comprar a Copel não é gasto, é investimento no futuro. Retomar o comando da Copel não é gasto, é investimento nas nossas empresas, nas nossas indústrias, no nosso agro e no povo paranaense. Claro de qual vai ser esse custo e como vai ser essa reestatização, né? O senhor falou que tem essas 3 possibilidades. O senhor acredita que o mais fácil vai ser através da investigação da Polícia Federal, é isso? Eu acredito que seria o mais óbvio e mais lógico, porque as denúncias são fortíssimas. Mas aí nós dependemos de algo difícil no Brasil, a celeridade do judiciário. Então eu acho que nós podemos rever a lei que proíbe o Estado de comprar as ações de volta, porque essa lei é inconstitucional, essa lei é ilegal. A gente pode rever isso aí, mudar esse entendimento e junto do BRDE, junto do Estado, junto do BNDES, retomar o controle acionário da Copel, redirecionar essa empresa para voltar a investir no Paraná, reduzindo o custo da energia e voltando a investir em manutenção, em ampliação e geração da nossa rede. E aí nós vamos, com isso, retomando o controle, mudando o foco da empresa que tem esse foco hoje de dar lucro, vamos retomar esse foco para o foco social, e a retomada de empresas de energia e empresas de saneamento é uma tendência mundial, vem acontecendo na Europa, já aconteceu em alguns estados americanos, é algo inevitável. A privatização de serviços essenciais como água e energia, onde o lucro passa a ser a prioridade ao invés de atendimento social e investimento na economia, tem sido revertido no mundo todo. Eu não estou reinventando a roda, eu só quero colocar ela para girar. Candidato, no governo do seu pai, no passado, teve uma questão que causou uma certa polêmica, que foi a contratação de um dos seus tios para o secretariado. Uma questão ali de nepotismo que até subiu para o judiciário. O senhor tem um tio que ainda é conselheiro do Tribunal de Contas, né, que é o órgão que fiscaliza as ações do Executivo. Se o senhor for eleito, o senhor defende que ele renuncie do cargo do Tribunal de Contas? E você quer que ele renuncie porque ele é meu tio, é isso? Exato. Então, a nomeação de um procurador-geral para o STF, a nomeação de um funcionário seu para o Tribunal de Contas, está ok. A nomeação de um sócio de uma empresa para uma Paraná Invest, por exemplo, aqui, está ok. Mas se existe algum parentesco, é causa difamatória. Eu defendo, inclusive, que ele me investigue, porque ninguém iria me cobrar mais transparência, seriedade e ter a moral para dizer, rapaz, presta atenção no que você está fazendo, porque é o nome da nossa família que está levando, seria o meu tio. Então eu não tenho problema nenhum com o Maurício Requião no Tribunal de Contas, como eu não tenho problema nenhum de enfrentar nenhum dos outros conselheiros que lá estão. Nós temos que trabalhar com lisura e com transparência. Eu entendo
que o nepotismo cruzado para a compra de favores, indicar a mulher do desembargador, o filho do promotor, colocar a mulher do deputado num conselho, tudo isso para compra de votos e colocar eles como comissionados na LEP. Você sabia que eu perguntei, por exemplo, para a Assembleia Legislativa do Paraná, quem são os comissionados da Assembleia que têm parentesco com o governo estadual e TJ? Isso nunca me foi respondido, se perdeu nas gavetas da LEP. Então não é uma questão de defender nepotismo, é uma questão de defender as pessoas pela sua capacidade técnica, pelo seu conhecimento e pelo trabalho que fazem. Agora, se o contrato é feito apenas por ser parente, aí nós temos que discutir. Mas se você está falando do Maurício Requião, que é um dos conselheiros mais atuantes do Tribunal de Contas do Estado, eu aconselho você, Bruno, a dar uma olhada na última prestação de contas que foi avaliada pelo conselheiro Maurício Requião, que teve inclusive participação aberta da Assembleia, do Ministério Público e da sociedade. Ele é um exemplo de conselheiro e foi um exemplo também de secretário da Educação aqui no Paraná. Deputado, o Paraná hoje conta com 345 escolas cívico-militares. O senhor pretende acabar? O senhor pretende apostar? O senhor pretende mudar esse modelo? Qual que é o posicionamento do senhor a respeito desse tipo de escola? As escolas cívico-militares do Paraná são uma propaganda ideológica, elas não são um projeto pedagógico. Se nós estivéssemos falando do Colégio da Polícia Militar, dos colégios da VM, que tem essa pedagogia, essa ideia de disciplina e hierarquia dentro do seu programa pedagógico, seria uma coisa. Mas a escola cívico-militar no Paraná nada mais é do que uma propaganda, sem nenhuma mudança pedagógica, mas uma mudança de uniforme, uma mudança física de colégio e a contratação de policiais militares indicados politicamente. Não são nem policiais militares com perfil psicológico ou pedagógico para estarem na escola. E nós temos excelentes policiais militares que poderiam estar dentro das escolas, ajudando inclusive. Mas nós colocamos lá indicados políticos para atender as escolas, estamos tendo problemas enormes. Eu não fecho escola, mas esse modelo cívico-militar que é aplicado aqui no Paraná, inclusive na maioria deles, não aprovado por pais e alunos, o governo perdeu a votação e implementou da mesma maneira a cívico-militar só para ter discurso ideológico e eleitoral. A gente vai rever com certeza esse modelo aqui no Paraná, porque a minha preocupação não é com a propaganda, é com a qualidade do ensino dentro da escola. É se aqueles alunos estão aprendendo a ler, escrever e a interpretar um texto. Se eles sabem matemática para saber fazer somas e o preço das coisas, mas também saber o seu valor como cidadão. A nossa preocupação, assim como a de Brizola, assim como o Darcy Ribeiro, assim como o PDT sempre quis, é uma educação de inclusão, uma educação que atenda, não uma educação para fazer propaganda, que é o que nós temos hoje no Cívico-Militar aqui do Paraná. Candidato, mas não ficou claro, né, quando o senhor fala que vai rever, vai fazer o quê? Né? Porque o Sakamoto perguntou, vai cancelar? Não, vai rever. Retirar os policiais. Se a gente quiser ter um modelo de escola militar, nós temos que ter um modelo parecido com as escolas dos colégios militares, da Polícia Militar, do Colégio do Exército, que tem aqui no Paraná, que inclusive tem professores da rede estadual lá, dando esse apoio ao Colégio Militar do Paraná. A ideia é ter um programa pedagógico, não um programa de propaganda e ideologia. Então nós temos que entender qual é o modelo pedagógico adequado. O que nós temos hoje é uma escola iguais a todas as outras dentro do seu currículo e do seu modelo pedagógico, com policiais obrigando e colocando crianças a marchar. Agora, quando uma criança é indisciplinada na sala de aula e a professora, por exemplo, retira essa criança da sala de aula, o chefe de núcleo vem lá e coloca de novo. Por quê? Porque prejudica a nota do IDEB. Quando um aluno está com notas para ser reprovado na sala de aula, dentro de um colégio cívico-militar ou qualquer outro, e o professor reprova aquele aluno, nós temos denúncias, inclusive, que notas foram alteradas dentro do núcleo. Entram no sistema de educação e alteram a nota. Por quê? Porque prejudica a nota do IDEB e prejudica a propaganda. Então, a minha preocupação não é com propaganda, é com a qualidade do ensino. O policial na escola, dentro da área pedagógica, não faz o menor sentido, ele não tem formação para isso. E não podemos julgar um peixe pela sua capacidade de subir na árvore. O treinamento do policial não é para dar aula. O treinamento do policial é para enforçar a mão do Estado e garantir a nossa segurança. Dentro de sala de aula, é professor.
Falando em professor, só uma questão ainda na área de educação, tem um programa em vigor aí, que é o Parceiro na Escola, né? Que é a gestão privada das escolas públicas. Isso também é alvo aí de muitas críticas, principalmente dos parlamentares de esquerda. O senhor pretende manter esse programa ou não? Não, esse programa será encerrado imediatamente com a revisão dos contratos, porque são contratos que não trazem benefícios, são contratos que deixaram o ensino mais caro. Nós pagamos mais caro para ter o mesmo resultado. São contratos que são beneficiados pela fraude na frequência dos alunos, pela fraude também na aprovação de alunos. São contratos que estão contratando terceirizados, recebendo menos do que o piso estadual e menos do que os acordos coletivos. Tá? Eles terceirizam, pagam menos que o acordo coletivo e o Estado, por esse mesmo funcionário, paga 3 ou 4 vezes que paga numa escola normal. Então é um programa que dá muito lucro para o parceiro e muito prejuízo para a escola. Esse programa não tem chance de permanecer aqui no Paraná. Ele é um contrato lesivo ao interesse público, à qualidade e é economicamente ineficaz. Candidato, o governo Ratinho está tocando nesse momento uma licitação para a renovação dos contratos dos ônibus metropolitanos. Salvo engano, são contratos de 15 anos que vão ser licitados no final desse mês. Se o senhor for eleito, o senhor vai respeitar o resultado dessa licitação? Se ela for legal, se ela não tiver direcionamento, se ela não tiver indícios de corrupção, não tem problema nenhum. Não é aqui uma caça às bruxas. Nós queremos ganhar um governo para fazer melhor do que já foi feito. Não é viver de passado, é construir o futuro. Então, o que funciona será mantido. O que está quebrado será corrigido e consertado. E o que não funciona será extirpado do Paraná. Então, se as licitações forem sérias, seja a compra dos ônibus, seja de uma reforma de escola, seja da construção ou uma ampliação de uma BR, se for dentro da legalidade, se for moral, se for ético e se for legal, você pode ter certeza que será mantido. O que nós temos que ver com o transporte público aqui da nossa região metropolitana, como de diversos municípios, é o tipo de licitação que foi feito, o tipo de contrato com as empresas. Porque muitas vezes o governo compra ônibus, paga pelos ônibus e na tarifa está previsto aumento de tarifa pela depreciação da frota. E nós estamos pagando, então, 2 ou 3 vezes pelo mesmo ônibus, porque os contratos têm esses tipos de pegadinhas dentro dele. Então, você pode ter certeza que o que será revisto será sempre tentando acabar com a corrupção e trazer mais transparência, acabar com benefícios e trazer licitações que deem a todas as empresas condições de participar. É sempre buscando não só o menor preço, mas o menor preço e a melhor qualidade. Deputado, em suas críticas recentes, o senhor chamou o novo modelo de pedágio nas estradas paranaenses de roubo, né? Se eleito, qual que é a medida prática, então, que o senhor deve tomar no 1º de janeiro de 2027 em relação aos contratos das rodovias, considerando o que a gente está falando, inclusive aqui, que boa parte desses contratos já estão assinados? Você falou tudo, Sakamoto. O que nós podemos fazer com os contratos assinados a pedido do Ratinho, num contrato que é uma cópia do modelo antigo, sendo gerenciado pela ANTT e pelo governo federal e tendo sido ganhos pelas mesmas empresas que estavam envoltas naquele escândalo de corrupção do pedágio passado, que deviam bilhões de reais para o Estado e tiveram sua dívida perdoada por alguns poucos milhões de reais pelo governador Ratinho e pelo Ministério Público. Trocaram bilhões e bilhões de reais em investimento em obras por um outdoor a favor do Deltan Dallagnol e pequenas obras aqui no Paraná. Hoje, o contrato ele depende do governo federal e é fiscalizado pela ANTT. Nós aqui no Paraná podemos fiscalizar, cobrar e exigir que as obras sejam feitas, mas exigindo isso da ANTT e do governo federal. O que eu faria como governador é pedir ao governo federal que os lotes que ainda não foram leiloados e os contratos que ainda não estão em execução sejam suspensos. E que os contratos que estão em execução sejam fiscalizados com muito rigor. Aqui no Paraná, a ANTT já permitiu, inclusive, que o lucro extraordinário que a pedageira teve, que deveria, por contrato, ser aplicado em obras, fosse distribuído aos acionistas do pedágio. A ANTT é muito eficaz em defender as pedageiras e ineficaz em defender o interesse público. A ANTT permitiu que aqui no Paraná, algo que não está previsto no contrato, o tal do free flow, a cobrança automática, que não gera nem imposto nem emprego no nosso estado.
fosse aplicado, mesmo não estando previsto em contrato. Então nós teremos uma dificuldade enorme. E como governo do Estado, o que nós podemos fazer é denunciar e cobrar do governo federal e da NTT. Qualquer um que fale algo diferente estará mentindo para vocês. Mas eu garanto para vocês, Sakamoto, Bruno e Fabiola, eu posso cobrar o pedágio. Porque o outro candidato, ele fez parte da feição deste contrato. Ele conversou com as pedageiras, ele pediu a implementação, ele foi na B3 comemorar a venda das nossas estradas. Ele foi, meu Deus do céu, é ridículo isso, mas ele foi inaugurar obras do pedágio como se obras dele fossem. É absurdo o que acontece aqui no Paraná. Então, quem pode cobrar o pedágio, quem pode cobrar o governo federal desse roubo que é o pedágio, porque rouba a nossa economia, torna o frete mais caro, dificulta a logística e aumenta o custo do Paraná, com toda segurança, eu lhe afirmo, sou eu. Ô, candidato, é curioso, vem algumas perguntas aqui, né, até da nossa audiência, e todo mundo fala assim, ele será que vai ser caso eleito, né, um governador que vai na onda do pai, quer dizer, uma sombra do pai, né, que foi tão conhecido, Roberto Requião. E eu queria até abrir um espaço para lhe ouvir a respeito disso, né, como é que é ser filho de um político que tem o seu destaque no seu estado, né? Como não ser sombra do próprio pai, ou como ser, caso isso seja interessante. Como é que é essa questão de ser filho de Roberto Requião e de que maneira a gestão de Roberto Requião, caso o senhor eleito, vai ser lembrada na sua gestão? Roberto Requião, na minha opinião e na opinião de muitos paranaenses, foi o melhor governador que o estado do Paraná já teve. Foi quem mais investiu no nosso agro. Foi quem mais investiu na microempresa, foi quem revolucionou a educação paranaense, foi o governador que reconheceu os nossos policiais, civis e militares, mas cuidando dos praças e dos agentes. Ser filho de Roberto Requião é ser filho do leite das crianças, é ser filho do trator solidário que mecanizou o agro paranaense, é ser filho de programas de crédito como o Fundo de Aval e o Panela Cheia, que garantiram ao agro paranaense a possibilidade de ter acesso ao crédito barato, pagando inclusive com equivalência em produto, garantindo segurança ao nosso agricultor. Ser filho de Roberto Requião é um orgulho danado. Um governador, um político que tem a mesma casa, Fabiola, há 45 anos. Uma casa comprada do BNDH aqui em Curitiba. Roberto Requião mora na mesma casa há 45 anos. Dos políticos que vocês já entrevistaram aqui no UOL, quantos podem dizer isso? Tem políticos, e aí tem Roberto Requião. É um orgulho. Agora, se você pergunta se eu sou o Roberto Requião, não. Eu sou o Requião 2.0. Eu tenho um pouquinho mais de paciência, eu sou um pouquinho mais bem-humorado. Eu conheço e reconheço que o Paraná que ele corrigiu nos seus 3 governos já não existe mais. Nós nunca cruzamos o mesmo rio 2 vezes. Seja porque o rio não é o mesmo, seja porque nós mesmos já mudamos. Então a ideia agora é trazer programas como aqueles que o Roberto Requião tinha, de acesso ao crédito, de investimento no agro, de reconhecimento a quem gera emprego, de investimento em pessoas, na regionalização da saúde e fazer mais e melhor, fazer diferente, porque hoje o Paraná é diferente, o mundo é diferente. Eu não quero viver de passado, mas quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. O Paraná não nasceu hoje. O Paraná não surgiu de um sonho de um Ratinho Júnior. O Paraná foi construído por todos os governadores que passaram por esse estado. Por todos os governadores. É um estado centenário, que tem história, que tem orgulho e que hoje está sendo aí leiloado aos poucos, vem sendo fatiado com vendas como a Copel, com o desperdício e a privatização de serviços, com a privatização das nossas estradas. É um estado que hoje tem menos policiais do que deveria ter, tem menos policiais hoje do que ele tinha ontem. É um estado que hoje é o número 1 em roubo de cargas e nós não temos a Polícia Rodoviária Estadual nas rodovias. É um estado que tem hoje Paranaguá como uma das cidades mais violentas do Brasil. É um estado campeão em feminicídio e violência contra a mulher. E é para mudar essa realidade que eu sou, sim, parte Requião filho. O mesmo sabor, baixos teores. Candidato, mas o senhor pode citar uma posição política do senhor que é diferente da dele? Uma posição política do meu pai que seja diferente da minha? Exato. Por favor. Vamos lá. Eu acredito
que a gente pode ter um diálogo mais leve com todos vocês da imprensa, por exemplo. Eu acredito que a gente pode modernizar algumas coisas que o Requião, até mesmo pela sua idade, pensa diferente. Somos gerações diferentes. Vemos o mesmo problema e, por vezes, buscamos um caminho diferente para resolver esse problema. O Requião é o Requião com todos os seus defeitos e suas qualidades. Eu sou Requião Filho. Eu diria para você que a grande diferença entre nós é, sim, a paciência e o bom humor. Deputado, o avanço das facções criminosas é um problema nacional que afeta diretamente o Paraná, que tem fronteira com outros países, né? O governo federal tem sido, na sua avaliação, omisso na proteção das fronteiras do Paraná? E o que o senhor, como governador, pode fazer isso sem depender de Brasília? O que o senhor pode fazer sem depender de Brasília para proteger as fronteiras do Paraná, proteger contrabando, proteger drogas, proteger roubo de cargas e tantas outras coisas que acontecem? Começa com investimento em inteligência policial. Saber por onde entram e por onde saem contrabandos e saber por onde esses ilícitos, né, chegam até nós. Passa por inteligência policial, investimento e parceria, mas tem que ter parceria com o PRF e com a Polícia Federal. Agora, e com o Exército, tá? Estamos falando de fronteiras, precisamos do Exército. Mas você pergunta o que nós podemos fazer como Paraná. Aqui no Paraná, teve um governador que vocês me perguntaram aí sobre as suas posições políticas, sobre a sua franqueza, a sua seriedade, que criou o BPFON, o Batalhão de Fronteiras do Paraná, com a Polícia Militar. São com programas assim, aparelhando a nossa polícia com ferramentas, fazendo novos concursos públicos para que a gente tenha o efetivo necessário, investindo na formação desses policiais e investindo na sua capacidade e condições de trabalho, em parceria Polícia Civil, Polícia Militar e guardas municipais que vivem isso. Nós podemos sim monitorar junto com a PRF, Polícia Rodoviária Estadual e batalhões de fronteira as nossas fronteiras. Mas nós temos que ter em mente que se estamos falando de crime organizado, algo desse tamanho, nós temos que ter a participação da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da inteligência de órgãos federais e a parceria com o Exército no monitoramento dessa nossa fronteira. É possível e é necessário sim enfrentar esse tráfico, mas ele demanda, ele exige uma colaboração, ele exige e demanda inteligência, porque não é colocar os nossos policiais em risco trocando tiro na fronteira para ficar bonito no noticiário da noite. É garantir aos policiais eficácia para prevenir antes que aconteça. E aqui no Paraná temos que voltar a ter a polícia mais bem paga do Brasil, como tínhamos no nosso governo. E hoje, se não me engano, é o 18º salário, ou 8º salário, me foge agora o número, mas éramos o melhor salário de polícia do Brasil, civil e militar, empatando apenas com o Distrito Federal. E hoje os nossos policiais estão com um salário defasado e uma carreira achatada. Não dá para exigir do policial que ele vai enfrentar o PCC e o Comando Vermelho trabalhando 60 horas por semana na escala, sendo obrigado agora, em época de eleição, a ficar aqui em Curitiba, região metropolitana, em pé do lado da viatura, com o giroflex ligado, para mostrar para a população que tem polícia quando o efetivo está menor, é investir no nosso policial. Se ele vai enfrentar o PCC, se ele vai enfrentar o Comando Vermelho, se ele vai enfrentar as milícias, se ele vai enfrentar o crime organizado, ele tem que ter, antes de mais nada, no governo do estado, um parceiro, um aliado, alguém que o reconheça e o proteja. E isso nós não temos hoje no Paraná. Uma última questão antes do nosso pinga-fogo sobre o agro, né? Até conversando com algumas pessoas do agro aí no estado, há um receio em relação à possibilidade de o senhor acabar com os incentivos fiscais. O senhor mesmo aqui já criticou agora há pouco essa questão do excesso de incentivos fiscais que há em alguns setores. O Paraná depende da força do agro, principalmente da exportação, soja, milho, ter a concorrência em relação aos estados vizinhos, né, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul. O senhor pretende retirar incentivos fiscais para o agronegócio do Paraná? Veja, o que mais prejudica o agro hoje no Paraná é o roubo de cargas e é também o pedágio implementado por Sandro Alex e por Ratinho. Pergunta para qualquer indústria ou para qualquer agro do oeste do Paraná
o tamanho do rombo que a implementação desse pedágio deles causou e como diminuiu a competitividade do nosso agro. O que atrapalha o nosso agro é energia cara, porque energia hoje no campo não é luxo, ela é necessidade. Incentivos fiscais ao agro, incentivos fiscais que ajudem o agro a produzir mais, acabei de falar para vocês, nós queremos retomar linhas de crédito para o pequeno, micro e médio agricultor no Paraná. Nós queremos retomar um programa como o Trator Solidário e ampliar esse programa, não só para trator, mas para outros maquinários, outros implementos e insumos para o agro. Nós queremos cuidar do agro com todo carinho. Nós tínhamos, inclusive, um programa aqui no Paraná de manutenção de estradas rurais, que hoje é inexistente. Tínhamos um programa de calcário para correção de solo e temos o nosso plano de governo a vontade de criar um seguro safra para o pequeno e para o mídio, para o pequeno e para o micro produtor, para a agricultura familiar. Hoje, o seguro safra é proibitivo no Paraná e no Brasil, e o plano safra do governo federal não deu conta de resolver isso. Então nós temos o plano de criar um seguro safra para o micro e para o pequeno agricultor, estudando inclusive a possibilidade para atingir um médio até um certo limite de tamanho de propriedade. Eu vou rever isenções fiscais, algumas eu vou, porque nós temos isenções fiscais aqui no Paraná que chegam a passar das centenas de milhões de reais, onde a contrapartida de uma certa cooperativa foi contratar um apresentador do SBT Nacional como representante ou embaixador da marca. Então, se eu pegar esse contrato e ver que esse incentivo não traz benefícios para os cooperados, não traz benefícios para a produção, para a contratação de pessoas, e que o único benefício foi a contratação de um apresentador do SBT, esse incentivo será sim levado ao Ministério Público e à Justiça e será revogado. Agora, se o benefício gera produção, se o benefício gera emprego, se o benefício gera um retorno social para o Paraná, ele será mantido. Vamos lá, candidato, agora já chegou o momento do pinga-fogo. Eu peço que o senhor fale sim ou não, contra ou a favor, para que a gente possa poder rodar aqui a lista completa. Sem explicação. Sem explicação. Sim ou não? Sem explicação, sim ou não? Então tá bom. Vamos lá. O senhor é contra ou a favor câmera no uniforme da polícia? A favor. É a favor ou contra voto impresso? A favor. A favor do voto impresso. Betes? Contra. Legalização do aborto? Já tem lei. Está encerrado o assunto. Mais ou menos, né? Já tem lei, a previsão legal para mim é o que basta, é o que temos de necessário. É o que está na lei, é o que está na lei, é o suficiente na sua análise. É o suficiente. Então, tá. Redução da maioridade penal? Contra. Contra. Anistia total para os condenados do 8 de janeiro? Anistia só para massa de manobra. Eu queria ver preso quem organizou, que está solto até hoje. O fim do foro privilegiado para governadores e deputados? Cria uma insegurança e uma perseguição por parte do judiciário e coloca parlamentares e governadores na mão de juízes de primeiro grau, como um Sérgio Moro da vida, por exemplo. Contra ou a favor a descriminalização do uso e porte da maconha? Sou contra. Manteria a ampliação da gestão privada das escolas públicas? Não. Não. A favor ou contra as escolas cívico-militares? Contra o modelo que temos hoje. Contra. É a favor de investir recursos estaduais para recomprar a Copel? 100% a favor. A favor ou contra a reeleição? Reeleição tem que ser reestudada. Do jeito que está hoje, sou contra. Contra. A favor ou contra as privatizações? Contra a privatização de qualquer empresa estratégica brasileira ou estadual. Organizações sociais na área da saúde, contra ou a favor? Prefiro trabalhar com Santa Casas e filantrópicas que têm um jeito muito melhor de cuidar da vida. Porte e posse de armas, contra ou a favor? Sou colecionador, sou a favor. A favor. Uma qualidade e um defeito seu? Eu tenho coragem, eu enfrento e eu não me escondo. Um defeito, eu não sei se vocês conseguem perceber, mas eu sou extremamente tímido. Não parece tão tímido. Cronômetro encerrado aqui, ele fez o pinga-fogo, ultrapassamos alguns segundinhos. Agora o senhor tem 2 minutos para suas considerações finais. Vejam, o que nós temos hoje no Paraná é um confronto de ideias sobre como governar um Estado e para quem esse Estado deve funcionar. Eu não vou nem entrar aqui na polarização esquerda e direita, mas eu quero que você que está nos assistindo pense para quem existe e para quem serve a política.
Se nós tratamos de saúde pública, é para atender a quem precisa no momento de maior fragilidade da sua vida ou é para dar lucro para uma empresa? Quando tratamos de educação, é para preparar, ensinar e garantir um futuro às nossas crianças ou é para dar lucro para uma empresa privada? Quando falamos de segurança, é para fazer propaganda na televisão e no Instagram com viaturas, fuzis, ou é para você, cidadão, ter um policial bem treinado, bem pago, que cuida de você e da sua família? Aqui no Paraná, é isso que nós estamos discutindo. A privatização de empresas que aumentaram o custo de vida Paraná. O aumento de impostos, como o ICMS, que está hoje em 19,5% na sua alíquota base, sendo uma das mais caras do Brasil. Ou é redução de ICMS para pequenas e microempresas, que geram 7 em cada 10 empregos no Paraná. É investir em concreto ou é dar vida para hospitais, dar vida para a escola? É investir em pessoas ou é fazer asfalto? O Estado serve para atender a população. O Estado serve para que o empresário possa crescer, não para que o empresário pague impostos. O empresário serve para que o agro consiga produzir, mas para que o pequeno agricultor tenha condições de se tornar grande. Não é só atender ao topo da pirâmide. Temos que cuidar da base, temos que cuidar das pessoas, temos que investir naquilo que mais importa. Temos que cuidar do futuro do Brasil, das nossas crianças e do nosso povo. Isso faz a diferença aqui no Paraná entre as nossas propostas. Temos um programa de continuidade. Para mim, continuar onde está, deixar como está para ver como é que fica, não é caminhar para frente. Caminhar para frente é construir o futuro do Paraná. Bom, muito obrigada, candidato, aqui pela sua participação ao vivo na nossa sabatina, UOL Folha. Boa sorte na sua campanha. Obrigado pela oportunidade. Quem gostou, quiser saber mais, @Requião Filho nas redes sociais. Obrigada, Bruno Ribeiro, aqui pela parceria. Até a próxima. Obrigado. E Sakamoto. Tchau, tchau, Sakamoto. Obrigado, Fabíola, Bruno, candidato. Obrigado a todo mundo. A nossa série de sabatinas UOL e Folha retoma depois de amanhã. A gente segue com a agenda que você pode acompanhar tanto na página do UOL quanto da Folha. A nossa agenda de sabatinas na próxima quinta-feira, depois de amanhã, quinta-feira, nós temos aqui o Alexandre Calil, candidato por Minas Gerais. A gente inicia também as sabatinas de Minas Gerais. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Uma boa tarde a você.